Eduardo Vasconcelos nunca imaginou que uma simples visita inesperada mudaria completamente a maneira como enxergava a própria casa. Ao voltar mais cedo de uma viagem de negócios, ele encontrou Helena, sua empregada silenciosa e sempre discreta, parada no quintal com o telefone tremendo nas mãos enquanto um homem gritava ameaças do outro lado da linha. A voz masculina era agressiva e cruel, ecoando pelo pequeno pátio de serviço da mansão. Eduardo ficou imóvel ao ouvir frases que pareciam impossíveis de ignorar. O homem exigia dinheiro e dizia que se Helena não pagasse até o fim da semana, ele voltaria para pegar o que era dele. O medo estampado no rosto dela era impossível de fingir. Helena desligou o telefone com as mãos trêmulas e encostou na parede como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Eduardo percebeu que aquela mulher que trabalhava em sua casa havia anos escondia uma vida que ele jamais havia se preocupado em conhecer, e naquele instante algo nele começou a mudar. No dia seguinte, a curiosidade falou mais alto. Eduardo decidiu segui-la discretamente após o expediente. O que viu fez seu estômago revirar. Helena entrou em uma pequena casa de madeira quase caindo, localizada em uma rua de barro esquecida pela cidade, onde duas crianças magras correram para abraçá-la. Enquanto observava de dentro do carro, Eduardo também viu o mesmo homem da ligação aparecer na porta da casa, empurrando Helena contra a parede enquanto exigia dinheiro diante das crianças. Naquele momento, o milionário percebeu algo que nunca tinha considerado antes. Talvez ele não pudesse mais fingir que aquilo não era problema dele. Se você gosta de histórias que revelam verdades profundas sobre a vida e mostram como pequenas decisões podem mudar destinos inteiros, inscreva-se agora no canal Histórias que Marcam. Aqui, cada narrativa traz momentos intensos, personagens inesquecíveis e lições que permanecem muito depois que a história termina. Eduardo Vasconcelos era conhecido em toda a cidade como um homem extremamente bem-sucedido. Dono de uma rede de empresas no setor de construção, ele havia construído uma fortuna impressionante antes mesmo de completar 50 anos. Sua mansão imponente ficava em um dos bairros mais luxuosos da cidade, cercada por muros altos e jardins impecavelmente cuidados. A rotina de Eduardo era marcada por reuniões, contratos milionários e decisões que movimentavam grandes somas de dinheiro todos os dias. Ele estava acostumado a lidar com executivos ambiciosos e empresários poderosos, pessoas que orbitavam seu mundo profissional em busca de oportunidades e influência dentro do império que ele havia construído. Apesar de toda a riqueza e reconhecimento, Eduardo levava uma vida pessoal surpreendentemente solitária. Sua esposa havia falecido anos antes e, desde então, ele mergulhara ainda mais no trabalho. A mansão enorme e silenciosa era mantida por poucos funcionários, que realizavam suas tarefas de forma eficiente e quase invisível. Entre esses funcionários estava Helena Duarte, uma mulher de aparência simples e olhar cansado, que trabalhava na casa havia quase 4 anos. Discreta e sempre educada, ela chegava antes do nascer do sol e raramente saía antes do anoitecer. Eduardo quase nunca falava com ela, além de cumprimentos breves e instruções ocasionais. Helena era exatamente o tipo de pessoa que passava despercebida em ambientes como aquele. Ela se movia silenciosamente pela casa, organizando cômodos, limpando superfícies e garantindo que tudo estivesse sempre impecável. Para Eduardo, durante muito tempo, ela foi apenas parte da engrenagem que mantinha sua rotina funcionando sem problemas. No entanto, nos últimos dias, algo havia mudado dentro da mente do milionário. Desde aquela ligação ameaçadora que ouvira por acaso no quintal da mansão, Helena deixou de ser apenas uma funcionária invisível. A imagem dela, tremendo ao telefone, continuava voltando à sua memória com uma insistência perturbadora.
Eduardo sempre acreditou que cada pessoa era responsável por resolver seus próprios problemas. Ele construíra sua fortuna seguindo essa lógica dura e pragmática. No entanto, ver o medo estampado no rosto de Helena havia despertado uma inquietação que ele não conseguia simplesmente ignorar. Enquanto tentava retomar sua rotina normal, Eduardo começou a observar detalhes que antes passavam despercebidos. O cansaço profundo nos olhos de Helena, os movimentos cuidadosos para esconder lágrimas e a forma como ela evitava atender chamadas no telefone quando estava dentro da casa começaram a chamar sua atenção. Sem perceber completamente por quê, Eduardo começou a suspeitar que por trás daquela postura silenciosa existia uma história muito mais pesada do que ele jamais imaginara. E quanto mais pensava nisso, mais difícil se tornava voltar a tratar Helena como apenas mais uma funcionária em sua enorme casa. Helena Duarte acordava todos os dias antes do amanhecer, quando a cidade ainda estava mergulhada em silêncio e as ruas permaneciam vazias. A pequena casa onde morava ficava em um bairro esquecido pelo poder público, com ruas de terra batida e iluminação precária. Mesmo cansada, ela se levantava em silêncio para não acordar os dois filhos. A casa era simples e antiga, construída com madeira e pedaços de alvenaria que já mostravam sinais do tempo. Quando chovia forte, a água entrava pelas frestas do telhado, obrigando Helena a espalhar baldes pelos cômodos. Mesmo assim, ela se esforçava para manter o lugar limpo e organizado, tentando preservar alguma dignidade para a família. Seus dois filhos, Lucas, de 10 anos, e Mariana, de 7, eram a razão de cada sacrifício que Helena suportava em silêncio. As crianças estudavam em uma escola pública distante e frequentemente precisavam caminhar longos trechos para chegar até lá. Mesmo enfrentando tantas dificuldades, Helena fazia o impossível para que eles não percebessem o peso real da situação. Depois de preparar um café da manhã simples, muitas vezes composto apenas de pão seco e café fraco, Helena deixava instruções para Lucas cuidar da irmã antes de ir para a escola. Em seguida, ela caminhava até o ponto de ônibus mais próximo, enfrentando quase 2 horas de transporte público até chegar ao bairro rico onde ficava a mansão de Eduardo. No trabalho, Helena mantinha uma postura tranquila e profissional, como se sua vida fosse perfeitamente estável. Ela sorria discretamente quando falava com os outros funcionários e jamais comentava sobre seus problemas pessoais. Para quem a via trabalhando, parecia apenas uma mulher reservada, dedicada ao serviço e acostumada à rotina. No entanto, longe da mansão luxuosa e dos corredores silenciosos da casa de Eduardo, a realidade de Helena era muito mais dura. As contas atrasadas se acumulavam sobre a pequena mesa da cozinha, e o dinheiro que ela ganhava mal cobria a alimentação, transporte e as necessidades básicas das crianças. O maior problema, porém, não era apenas a pobreza. O verdadeiro peso que Helena carregava tinha nome e rosto. Seu ex-marido, Rogério Batista, havia desaparecido anos antes, abandonando a família sem qualquer explicação ou responsabilidade. Durante muito tempo, ela acreditou que nunca mais teria que vê-lo. Mas recentemente, Rogério havia voltado, e sua volta não trouxe arrependimento ou desejo de reconstruir a família. Ele reapareceu exigindo dinheiro, afirmando que Helena devia parte do salário por ter criado os filhos sozinha. A lógica absurda das ameaças era apenas uma desculpa para explorar a fragilidade dela. Rogério aparecia inesperadamente na porta da pequena casa, muitas vezes à noite, quando as crianças estavam presentes. Seu tom agressivo e imprevisível transformava cada visita em um momento de terror silencioso. Helena tentava manter a calma diante dos filhos, mas por dentro sentia um medo constante crescer. Mesmo assim, Helena continuava trabalhando todos os dias como se nada estivesse acontecendo.
Ela acreditava que, enquanto conseguisse manter o emprego na mansão de Eduardo, ainda haveria uma chance de proteger Lucas e Mariana daquele homem que parecia determinado a transformar suas vidas em um pesadelo permanente. Numa tarde abafada de sexta-feira, Helena terminava de organizar a cozinha da mansão quando seu celular começou a vibrar dentro do bolso do avental. O nome que apareceu na tela fez seu coração apertar imediatamente. Era Rogério. Apenas ver aquele nome já era suficiente para trazer de volta o medo que ela vinha tentando esconder durante dias. Helena saiu discretamente pela porta dos fundos para atender, tentando evitar que qualquer outro funcionário ouvisse a conversa. Do outro lado da linha, Rogério começou a falar sem qualquer saudação, com uma voz carregada de impaciência e ameaça. Ele disse que precisava de dinheiro imediatamente e que estava cansado de esperar. Helena tentou explicar que mal conseguia pagar as contas da casa e alimentar os filhos. Sua voz tremia enquanto falava, mas Rogério reagiu com risadas frias. Ele disse que não queria desculpas, queria dinheiro e deixou claro que sabia exatamente onde ela trabalhava e onde as crianças estudavam. As palavras dele foram calculadas para provocar medo. Rogério começou a mencionar detalhes da rotina de Lucas e Mariana, como se estivesse observando cada movimento da família. Helena sentiu o sangue gelar ao perceber que aquilo não era apenas uma ameaça vazia, mas um aviso cruel de que ele poderia aparecer a qualquer momento. Enquanto isso, dentro da casa, Eduardo havia acabado de chegar de uma reunião e percebeu que Helena havia saído abruptamente da cozinha. Curioso, ele caminhou em direção ao quintal e acabou ouvindo parte da conversa sem que ela percebesse sua presença. Cada frase agressiva do homem ao telefone despertava uma indignação crescente nele. Eduardo ouviu quando Rogério deu um prazo final. Ele disse que Helena teria apenas 3 dias para conseguir o dinheiro ou enfrentaria consequências que não gostaria de ver. A forma fria como ele mencionou as crianças fez Eduardo sentir um desconforto profundo que ele não conseguiu ignorar. Helena desligou o telefone com os olhos marejados e permaneceu parada por alguns segundos, tentando recuperar o controle antes de voltar ao trabalho. Ela não queria que ninguém percebesse o que estava acontecendo, muito menos seu patrão. Para ela, misturar problemas pessoais com o emprego era algo impensável. Mas naquele momento Eduardo já sabia que algo sério estava acontecendo. Ele voltou silenciosamente para dentro da casa antes que Helena percebesse que havia sido ouvida. No entanto, as palavras que escutara continuavam ecoando em sua mente com uma insistência perturbadora. Durante o resto do dia, Eduardo tentou retomar suas atividades normais, mas sua atenção estava constantemente voltando para aquela conversa. Ele começou a perceber que talvez tivesse ignorado por tempo demais a realidade das pessoas que trabalhavam dentro da própria casa. Naquela noite, enquanto Helena pegava o ônibus de volta para casa carregando o cansaço do dia inteiro, ela não fazia ideia de que aquele telefonema havia mudado algo fundamental. Pela primeira vez, desde que ela começara a trabalhar na mansão, Eduardo Vasconcelos havia começado a prestar verdadeira atenção em sua vida. Na noite seguinte, Helena chegou em casa mais cansada do que o habitual. O dia havia sido longo e a preocupação com as ameaças de Rogério tornava cada pensamento mais pesado. Quando abriu o portão enferrujado de madeira, percebeu imediatamente que algo estava errado. A porta da casa estava entreaberta, balançando lentamente com o vento. Seu coração disparou. Helena entrou com passos cautelosos e encontrou Lucas e Mariana sentados no canto da pequena sala, abraçados e visivelmente assustados. Antes mesmo que pudesse perguntar o que havia acontecido, ela viu a figura de Rogério sentado em uma cadeira velha, com uma expressão fria e impaciente.
Rogério levantou devagar, caminhando pela casa como se ainda fosse o dono do lugar. Seus olhos analisavam cada canto com desprezo, como se estivesse avaliando o pouco que Helena havia conseguido manter após anos de esforço. Ele começou a rir ao comentar que parecia impossível alguém viver em um lugar tão miserável. Helena tentou manter a calma diante dos filhos, mas sua voz denunciava o medo quando perguntou por que ele havia entrado na casa sem permissão. Rogério respondeu com arrogância, dizendo que não precisava de permissão para entrar em um lugar que, segundo ele, também lhe pertencia. Lucas tentou defender a mãe, pedindo que o homem fosse embora. A reação de Rogério foi imediata e cruel. Ele se aproximou do menino com um olhar ameaçador e disse que crianças deveriam aprender a ficar em silêncio quando adultos estavam conversando, especialmente quando esses adultos estavam cobrando uma dívida. Helena se colocou rapidamente entre Rogério e o filho, com o coração acelerado e o corpo tremendo. Ela repetiu que não tinha dinheiro para entregar naquele momento, mas prometeu que faria o possível para resolver a situação. Rogério, no entanto, parecia não ter qualquer interesse em escutar explicações. Ele começou a caminhar pela casa, pegando objetos simples que pertenciam à família, como um pequeno rádio antigo e um ventilador usado que ajudava a aliviar o calor nas noites mais difíceis. Disse que aquilo era apenas um adiantamento pelo dinheiro que Helena ainda devia. Mariana começou a chorar ao ver os poucos pertences da casa sendo levados. Helena tentou impedir, mas Rogério a empurrou com força suficiente para fazê-la bater contra a parede de madeira. O silêncio pesado que tomou conta do ambiente deixou claro que ele não tinha qualquer limite. Antes de sair, Rogério se aproximou novamente de Helena e falou em voz baixa para que as crianças não ouvissem completamente. Ele disse que voltaria em 2 dias para pegar o resto do dinheiro e que se ela continuasse dizendo que não tinha nada para entregar, talvez fosse obrigado a levar algo muito mais valioso. Quando finalmente deixou a casa, o barulho do portão batendo ecoou como um aviso sombrio. Helena permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando segurar as lágrimas diante dos filhos. Naquele momento, ela percebeu que a situação havia ultrapassado qualquer coisa que pudesse resolver sozinha. Na manhã seguinte, Helena quase não conseguiu dormir. As ameaças de Rogério continuavam ecoando em sua mente enquanto ela observava os filhos dormindo no pequeno quarto. O medo de que aquele homem realmente cumprisse suas palavras fazia seu peito apertar. Mesmo assim, ela se levantou antes do amanhecer, determinada a manter a rotina. Durante o caminho para o trabalho, Helena tentou pensar em alguma solução. Pediu mentalmente por uma saída, por qualquer oportunidade que pudesse protegê-los. Porém, quanto mais refletia, mais percebia que não tinha a quem recorrer. Amigos próximos eram poucos e a vergonha de expor sua situação a impedia de pedir ajuda. Quando chegou à mansão de Eduardo, tentou agir normalmente. Lavou a louça do café da manhã, organizou os quartos e limpou o grande salão principal com a mesma atenção de sempre. No entanto, seu olhar parecia distante e seus movimentos carregavam um peso que não passava despercebido para quem observasse com atenção. Eduardo, que trabalhava em seu escritório naquele momento, notou rapidamente que algo estava diferente. Helena parecia mais abatida do que nos dias anteriores, e seus olhos denunciavam uma noite mal dormida. Ele começou a perceber que aquela situação provavelmente era muito mais grave do que imaginara inicialmente. No meio da manhã, o celular de Helena voltou a vibrar. Ela olhou a tela e imediatamente ficou pálida. Era Rogério novamente. Desta vez, a mensagem era direta e cruel. Ele escreveu que já havia observado a casa dela naquela madrugada e que sabia exatamente quando as crianças saíam para a escola. O recado terminava com uma frase que fez suas mãos tremerem. Rogério dizia que, se o dinheiro não aparecesse logo, talvez ele resolvesse buscar outra forma de compensação.
Helena sentiu um frio percorrer sua espinha ao imaginar o que aquele homem poderia fazer. Desesperada, ela tentou responder pedindo mais tempo, mas a resposta que recebeu foi ainda pior. Rogério enviou uma foto tirada de longe, mostrando Lucas e Mariana caminhando pela rua em direção à escola. A imagem deixava claro que ele estava realmente observando a rotina da família. Naquele instante, Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A ideia de que seus filhos estavam sendo vigiados por alguém tão imprevisível era insuportável. Mesmo tentando manter a compostura dentro da casa luxuosa onde trabalhava, o medo já começava a dominar completamente seus pensamentos. Eduardo passou pelo corredor naquele momento e percebeu que Helena estava parada, imóvel, olhando para o celular com o rosto completamente pálido. Aquela expressão não era apenas de preocupação comum. Era o olhar de alguém que estava encurralado por um problema muito maior do que conseguia suportar. Enquanto Helena tentava esconder o telefone e retomar o trabalho, Eduardo percebeu algo com clareza crescente. Aquilo não era apenas um problema pessoal distante. A ameaça que pairava sobre aquela mulher e seus filhos estava crescendo rapidamente, e ignorar aquilo poderia ter consequências muito mais graves. Naquela tarde, Eduardo decidiu que não podia continuar fingindo que nada estava acontecendo. A imagem de Helena parada no corredor, pálida e visivelmente abalada, permanecia em sua mente com insistência. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia que simplesmente observar à distância era uma escolha covarde. Ele chamou Helena até o escritório sob o pretexto de discutir tarefas da casa. Quando ela entrou, manteve a postura profissional de sempre, olhando para o chão com respeito. Eduardo percebeu imediatamente o esforço que ela fazia para esconder o sofrimento. Aquela tentativa silenciosa de parecer forte chamou ainda mais sua atenção. Depois de alguns segundos de silêncio, Eduardo decidiu ir direto ao ponto. Disse calmamente que havia ouvido parte da ligação alguns dias antes e que sabia que alguém estava pressionando ela por dinheiro. Helena ficou completamente imóvel ao ouvir aquilo, como se tivesse sido pega em um segredo que tentava proteger a qualquer custo. Por alguns instantes, ela tentou negar, dizendo que não era nada importante e que resolveria sozinha. Porém, Eduardo não parecia convencido. Com uma voz firme, ele explicou que não estava interessado em invadir sua vida pessoal, mas que ameaças envolvendo filhos ultrapassavam qualquer limite aceitável. As palavras dele quebraram a resistência que Helena vinha mantendo há semanas. As lágrimas começaram a escorrer enquanto ela finalmente contou a verdade. Falou sobre Rogério, sobre o abandono, sobre as chantagens e sobre o medo constante de que algo pudesse acontecer com Lucas e Mariana. Eduardo ouviu tudo em silêncio, sem interromper. À medida que a história avançava, ele começou a perceber o tamanho da injustiça que aquela mulher estava enfrentando sozinha. Não se tratava apenas de um ex-marido irresponsável, mas de alguém disposto a usar medo e violência para explorar uma situação de vulnerabilidade. Quando Helena terminou de falar, pediu desculpas repetidas vezes por ter trazido aquele problema para dentro da casa dele. Disse que jamais quis envolver seu patrão em algo tão pessoal e que tentaria resolver tudo sem causar qualquer transtorno ao trabalho. Eduardo permaneceu alguns segundos em silêncio, refletindo. Durante décadas, ele havia construído sua vida baseado na ideia de que cada pessoa deveria lidar com seus próprios problemas. No entanto, naquele momento, aquela lógica parecia pequena diante da realidade que estava diante dele. Com calma, ele finalmente falou algo que Helena jamais esperava ouvir. Disse que, a partir daquele momento, Rogério não estaria mais lidando com uma mulher sozinha tentando se defender. Se aquele homem queria continuar ameaçando alguém, agora teria que lidar com Eduardo Vasconcelos também. Helena levantou o olhar, surpresa e confusa.
Ela não sabia exatamente o que aquilo significava, mas havia algo na firmeza da voz de Eduardo que fazia parecer que, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava realmente disposto a enfrentar aquele problema ao lado dela. 2 dias depois, no fim da tarde, Rogério voltou à pequena casa de Helena exatamente como havia prometido. O céu estava escurecendo e a rua de terra permanecia quase vazia. Lucas e Mariana estavam dentro de casa, quando o portão foi empurrado com violência, anunciando a chegada do homem antes mesmo que ele batesse na porta. Helena sentiu o corpo gelar ao ouvir os passos pesados se aproximando. Ela já esperava por aquele momento, mas ainda assim o medo parecia impossível de controlar. Rogério entrou na casa com a mesma arrogância de sempre, olhando ao redor com desprezo, enquanto perguntava, em tom provocador, se finalmente havia dinheiro. Antes que Helena pudesse responder, um carro preto parou lentamente em frente à casa. O barulho do motor chamou a atenção de todos. Rogério franziu a testa e caminhou até a porta para ver quem havia chegado. Ao olhar para fora, encontrou Eduardo Vasconcelos descendo do veículo com uma postura calma e firme. A presença inesperada do milionário mudou completamente o clima da situação. Rogério ficou alguns segundos em silêncio, avaliando aquele homem que claramente não pertencia àquele bairro simples. Eduardo caminhou até o portão com passos tranquilos, como alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Helena ficou paralisada ao ver seu patrão ali. Ela nunca imaginou que Eduardo realmente apareceria para enfrentar aquela situação. Lucas e Mariana observavam tudo em silêncio atrás dela, tentando entender por que aquele homem elegante, que parecia tão distante da realidade deles, estava parado diante de sua casa. Rogério tentou recuperar a postura agressiva e perguntou quem Eduardo pensava que era para se intrometer. A resposta veio simples e direta. Eduardo disse que sabia exatamente o que vinha acontecendo e que aquele tipo de chantagem e ameaça contra uma mulher sozinha e 2 crianças não terminaria bem para quem estivesse praticando. Rogério riu com desprezo, tentando intimidar o milionário com provocações e insultos. Disse que aquilo era assunto de família e que ninguém tinha direito de interferir. No entanto, Eduardo manteve a calma, olhando para ele com a segurança de alguém acostumado a enfrentar pessoas muito mais perigosas em negociações difíceis. Então Eduardo revelou algo que mudou completamente a expressão de Rogério. Ele explicou que já havia conversado com um advogado e que também havia registrado uma denúncia formal na polícia sobre as ameaças e a extorsão. Disse ainda que toda a conversa daquela noite estava sendo gravada. O sorriso arrogante de Rogério começou a desaparecer lentamente. Pela primeira vez, ele percebeu que aquela situação não era mais um jogo fácil de intimidação contra alguém vulnerável. Diante dele, agora estava um homem com recursos, influência e disposição para levar o caso até as últimas consequências. Enquanto o silêncio pesado tomava conta da pequena rua, Rogério percebeu que havia perdido o controle da situação. Cercado pela presença firme de Eduardo e pelo medo crescente das consequências legais, ele finalmente recuou. Com um último olhar carregado de frustração, virou as costas e deixou o local sem dizer mais nada. Depois que Rogério deixou a rua, o silêncio que tomou conta do lugar parecia quase irreal. Helena permaneceu parada por alguns segundos, tentando compreender tudo o que havia acabado de acontecer. Durante semanas, ela havia vivido sob o peso constante do medo, e agora, pela primeira vez, aquele homem havia recuado. Eduardo permaneceu do lado de fora do portão por alguns instantes, observando o ambiente simples ao redor da casa. Aquela realidade era muito diferente do mundo em que ele costumava viver, cercado por luxo e conforto. Ainda assim, ele percebeu que ali havia algo que sua mansão nunca teve, uma luta diária pela sobrevivência. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio.
O menino se aproximou timidamente de Eduardo e perguntou se o homem realmente não voltaria mais. A pergunta simples carregava um medo profundo que nenhuma criança deveria sentir. Eduardo se abaixou para olhar nos olhos dele antes de responder. Com firmeza, Eduardo disse que aquele problema não ficaria mais sem resposta. Explicou que as autoridades já estavam cientes da situação e que Rogério pensaria muitas vezes antes de voltar a ameaçar aquela família. Suas palavras não eram promessas vazias, mas decisões concretas que ele já havia colocado em movimento. Nos dias seguintes, a vida de Helena começou a mudar de forma gradual, mais significativa. Eduardo ajudou a regularizar a situação legal envolvendo Rogério e garantiu que qualquer nova tentativa de chantagem seria imediatamente tratada pela justiça. Pela primeira vez, Helena sentiu que não estava mais lutando completamente sozinha. Além disso, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo seus próprios amigos. Ele ofereceu a Helena uma nova posição dentro de uma das empresas do grupo, em um ambiente administrativo onde ela poderia ter um salário melhor e horários mais compatíveis com a criação dos filhos. Lucas e Mariana também passaram a ter acesso a oportunidades que antes pareciam impossíveis. Com o apoio financeiro e educacional oferecido por Eduardo, as crianças começaram a estudar em uma escola melhor, onde poderiam construir um futuro muito diferente daquele que a pobreza havia desenhado. Com o passar dos meses, Helena recuperou algo que havia perdido há muito tempo: tranquilidade. A tensão constante que antes marcava seu olhar começou a desaparecer, substituída por uma confiança que ela nunca imaginou sentir novamente. Sua vida ainda exigia esforço, mas agora havia esperança. Eduardo, por sua vez, também mudou profundamente após aquela experiência. Ele percebeu que durante anos havia ignorado realidades que existiam muito próximas dele. A decisão de se envolver naquela situação não apenas transformou a vida de Helena, mas também alterou a forma como ele enxergava sua própria responsabilidade no mundo. A história de Helena, Eduardo, Lucas e Mariana se tornou um lembrete silencioso de algo simples, mas poderoso. Às vezes, a maior mudança na vida de alguém começa no momento em que outra pessoa decide deixar de ser apenas espectadora e escolhe, finalmente, agir diante de uma injustiça.